Não falamos do Bruno, não, não, não. Não falamos do Bruno, não. Que Bruno é esse? Na verdade, as minhas filhas amaram essa música, tô com ela na cabeça. É de uma animação que saiu agora em 2022, muito boa. Se você quer saber que animação é essa, que música é essa, do que eu tô falando, Teoria da Inspiração tá aqui pra falar sobre isso. E tá muito top. Curte aí. Fala, gente boa, essa é a Teoria da Inspiração. Teoria da Inspiração, e eu tô aqui pra falar pra você. Tô nervoso hoje? Não, tô nervoso, não, tô calminho. Só falar pra você desse canal que você já conhece, que fala sobre cultura pop, cultura geek, mistura tudo com filosofia, teologia. E tô eu aqui, Alexandre Antunes, pra falar pra você sobre um monte de coisa, geralmente da melhor interpretação ou de uma interpretação possível sobre os filmes. E eu tô aqui hoje pra falar sobre um filme muito joia que eu assisti com a minha família. E eu quero fazer um comentário sobre esse filme aqui. Eu assisti esse filme e eu recomendo esse filme. E eu quero falar sobre esse filme. E de que filme que eu tô falando? O filme Encanto, da Disney. Há muito tempo, esta vela nos abençoou com um milagre. Nossa casa, nossa casita, ganhou vida com magia. O filme Encanto, então, conta a história da família Madrigal. E agora o que eu vou falar a partir daqui pode ser que tenha spoilers de alguma coisinha ou outra do filme, mas eu geralmente não entro em spoilers da trama, mas fique sabendo que é por sua conta e risco. Eu agora, daqui pra frente, vou comentar algumas coisas que provavelmente tem spoilers. O filme, então, conta a história da família Madrigal, que é uma família é uma família da Colômbia, que vive numa montanha encantada. Eles estão ali reclusos, protegidos por uma magia que aconteceu por causa de um fato na vida da abuela, que faz com que os descendentes dela, a partir dos seus 3 filhos e aí os seus netos, então tenham dons que são dados em um momento da vida deles que contribuem tanto com a família Madrigal como da comunidade que acabou sendo protegida ali nessa região mágica, nessa região encantada, onde esse grupo, onde essa cidade, essa vila está reclusa. Olha, o filme é sensacional. Acho que é um filme ótimo para você assistir com seus filhos. A forma como o filme é tratado, eu particularmente gostei bastante. E é justamente porque eu tô aqui para recomendar, mas para também fazer uns comentários. E qual o comentário que eu tenho para fazer sobre esse filme? O que ele me impactou profundamente? Olha, é muito interessante algumas figuras que eu gostaria que você observasse no filme. A figura da abuela, a figura da casa, a figura dos dons. A mim, que tem a cosmovisão que eu tenho, com a experiência que eu tenho de caminhada, me chamou muito a atenção. E eu gostaria de convidar você a assistir o filme olhando para esses 3 aspectos. Primeiro, a abuela, que é uma figura matriarcal, uma figura familiar, daquele tipo de pessoa que sustenta a família, que foi o sustentáculo da família, que foi o suporte da família em tempos difíceis e que por isso mesmo tem uma voz muito imponente e importante para a família. A abuela é aquela que protege os seus filhos, é que mantém todo mundo debaixo da asa dela e é a portadora da chama mágica que distribui os dons. E aí o filme conta a história de uma menina. Ela, diferentemente dos seus familiares, das suas irmãs, dos seus tios, da sua mãe, ela não recebeu o dom. E o nome dela é... Deixa eu lembrar aqui o nome dela aqui. Ela me ajuda aqui. Mira. Muito bem. Conta a história da Mirabel. A Mirabel é uma dessas descendentes da família Madrigal, neta da abuela. Quando chega a vez dela de receber um dom, ela não recebe o dom. E aí a trama gira em torno do porquê que ela não recebeu o dom e o dom de cada uma dessas outras pessoas. Como eu falei pra você, preste atenção na questão da casa que eles moram no filme, a abuela como essa figura e a questão dos dons. Me chama muito a atenção como que os dons que aparecem no filme, pelo menos eu fiquei reparando nisso, como que são dons assim interessantes, que me lembra muito habilidades que as pessoas têm
mas que na vida real não seriam dons, né? Uma pessoa tem a habilidade de deixar as outras felizes, uma habilidade, a outra pessoa tem temperamento dela como se fosse um tempo, uma tempestade, né? Faz todo mundo em volta ficar chateado, né? Clima fechado, né? Ou todo mundo sorrir. É muito interessante como essas habilidades são habilidades que no filme tem um destaque, mas lembram muito habilidades que o ser humano tem. É quase que habilidades que a gente consegue ter, não como um dom especial, mas que a gente vê aí na sociedade. Se a gente observar, há muita semelhança nesse sentido. E a história gira em torno de quando isso tudo começa a dar problema, tudo dá pipoco. A Mirabel, ela vai precisar resolver e participar disso aí, né? Mas qual é o link que eu fiz? Gente, como é interessante a gente perceber às vezes questões familiares e como às vezes a pessoa ter um dom, como a gente coloca sobre essas pessoas um peso para que elas carreguem, e às vezes em alguns momentos as pessoas estão fazendo as coisas mais pelo dom, mais por uma questão familiar. E aí é muito legal isso, né? Às vezes uma família, cada pessoa vai recebendo uma habilidade, falando da realidade mesmo, as pessoas têm habilidades únicas, e é impressionante às vezes como a família valoriza essas habilidades que as pessoas têm, em detrimento de pessoas ou personagens nessas mesmas famílias que não têm às vezes dons tão destacados. É o caso da Mirabel, que não tem um dom, e ela então se sente excluída da família, que todo mundo tem uma habilidade especial. Isso me lembra muito algumas realidades de famílias em que os filhos, os netos, têm dons, têm habilidades que chamam a atenção, mas na mesma família tem um ou outro que não tem uma habilidade que chama a atenção, como às vezes esse um ou outro é colocado de lado. E como também aqueles que têm habilidades, às vezes por conta do legado da família, da história da família, da tradição da família, de todo mundo na família, como aquilo ali é um suporte para a comunidade que eles a família Madrigal, né? A família Madrigal, como isso tocou no meu coração, no aspecto tanto de cobrar às vezes quem não tem as habilidades e desvalorizar, quanto colocar um peso demais em quem tem habilidades, ao ponto da pessoa se sentir sufocada. Tem um personagem que eu gostei muito do filme, que é a Luísa, né? Quando eu comecei a assistir o filme, a Luísa, qual que é a característica dela? Ela é super forte, até, né? Como essa personagem ela é interessante, porque ela, pra mim, faz um paralelo muito forte com a realidade de gente que tem essa habilidade, esse dom de ser forte, de enfrentar os problemas, de ser o suporte para a família. E aí tem uma cena no filme que ela canta uma música que ia estar dizendo mais ou menos o seguinte: olha, pode colocar tudo que a Luísa dá conta, tudo ela resolve, tudo ela... E ela pega e fala assim, mas eu tô precisando de meu momento de descanso, de paz. Só que ela tava com aquilo tudo guardado dentro dela, porque ela estava vivendo para atender a expectativa dos outros. É interessante que a menina que não tem dom, ela acaba sendo um instrumento para que a família não viesse a ruir. E aí, lembra que eu falei que tem spoilers, né? Tinha uma casa toda feliz, com pessoas com habilidades, e de repente essa casa rui, ela desmorona, porque as pessoas estavam em algum momento perdendo o sentido do porquê que elas tinham as habilidades delas. E tem uma cena da Abuela conversando com a Mirabel, que é muito legal, ela reconhecendo que ela tinha perdido o foco. Eu acho muito interessante que às vezes nós vamos nos perdendo ao longo do caminho, perdendo o foco por causa dos nossos dons, e a gente acaba colocando o dom acima das pessoas, as habilidades acima das pessoas, o que a gente conquista com os dons acima das pessoas que nós amamos, que isso pode levar a nossa casa a ruir. O dom acaba sendo o motivo da ruína. Eu achei isso sensacional no filme, porque tem um momento que a casa rui, porque eles simplesmente perderam a razão pela qual os dons tinham sido dados. Cara, isso é muito reflexivo para mim. Pela minha cosmovisão de mundo, eu fico pensando das minhas habilidades, e às vezes a gente pensar nesse sentido, né, do quanto que as habilidades e talentos que as pessoas têm nos chamam a atenção, e a gente às vezes se iludir pela habilidade, cobrar demais das pessoas pelas habilidades, não valorizar aqueles que não têm habilidades tão chamativas assim. É impressionante como a Mirabel, ela é um instrumento para que uma casa não ruísse. Fiquei pensando nessa questão, né, da gente tomar cuidado para nossa casa não ruir, por a gente ter perdido de vista a razão pela qual nós temos a estrutura que temos, usamos as habilidades que usamos. O final do filme é muito bonito, porque é as pessoas se unindo para reerguer um lar, uma casa, e quando essa casa é reerguida, justamente aquela que tinha sido desprezada é aquela que é um instrumento para que a porta da casa se abra, e de repente os dons se manifestam novamente. Eu achei muito bonita essa metáfora ali
de que é mais importante as pessoas, o próximo é mais importante, amar o próximo, cuidar do próximo, sem interesse, se envolver com o próximo, pensar no próximo é sempre mais importante. Eu gostei muito da mensagem do filme, tocou nesse lugar no meu coração, e eu acredito que dá muito pra gente sentar com os filhos, assistir o filme e tirar lições sobre a nossa casa, para ela não ruir, sobre a gente ser às vezes matriarca ou patriarca e pensarmos num legado e às vezes passarmos por cima das pessoas por causa desse legado, tomar cuidado com isso. E a questão dos dons, do porquê que a gente usa eles, ou como a gente trata quem tem dons que chamam a atenção. Tem uma história sobre isso que eu lembro que me marcou muito, foi um evento que tinha de igreja. Eu sou, envolvido muito com isso, faz parte do meu DNA, de quem eu sou, e eu lembro de ter ido no acampamento em que eu lembro que eu fui lá na frente, depois havia uma atividade, uma tarefa que era de falar qual era o seu dom, e a gente reuniu com um grupo lá e eu não sabia qual era o meu dom, e aí eu fui pra frente de todo mundo e falei, eu não sei qual é o meu dom. E todo mundo caiu na gargalhada. E eu assustei, porque eu falei sério. E todo mundo riu, como se fosse um absurdo eu não saber qual era o meu dom. Só depois, mais tarde, eu fui descobrir quais eram as minhas habilidades. Às vezes você não sabe qual é a sua habilidade e não tem problema nenhum. Na hora certa você acaba descobrindo. A gente precisa saber olhar com carinho para as pessoas que às vezes não têm uma habilidade. Está tão evidente. Precisa garimpar um pouquinho para descobrir. Isso aconteceu comigo e eu acho que é importante a gente tratar com carinho. E o filme mostra a forma como a Maribel é tratada. Isso me tocou de maneira especial. Porque na verdade o dom dela era de ser aquela que ia restaurar toda a casa. Isso é sensacional. Bem, essas são as minhas reflexões sobre o filme Encanto. Convido você a assistir. Gostei muito desse filme. Divulga esse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas possíveis. A gente quer aí chegar a 1 milhão. 1 milhão de views, 1 milhão de inscritos. A gente não desiste dessa missão, não. E eu conto com você para isso, tá bom? Essa é a nossa teoria da inspiração de hoje. E como diria o tio Ben, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Valeu! Você que ficou até aqui, lembra que eu comecei cantando Não Falamos do Bruno? Tá aí, eu não falei dele no vídeo. Mas, deixa eu comentar um pouquinho sobre o Bruno rapidinho. Tem um personagem no filme que é o Bruno. E ele é fantástico. E ele se encaixa justamente nessa questão de alguém que foi machucado por ter sido sobrecarregado por causa do seu dom. E a figura do Bruno no filme, pra mim, é muito marcante. Porque eu achei muito legal as lutas dele com o grande dom que ele tem, mas o medo de exercer aquele dom até que ele é acolhido. E eu acho isso sensacional. Eu falei que não ia falar do Bruno, mas acabei falando. É isso aí, até a próxima.